E aí, galera da sala de exatas, um abraço aí. Aqui quem fala é o professor Didi. Vamos aqui comentar um pouquinho sobre a atomística básica, a parte de química, que também vai ser trabalhado no nosso blog. Quero primeiramente agradecer aí a confiança que vocês têm depositado na gente. E vamos comentar um pouquinho sobre a atomística básica em relação inicialmente aos números, que são correspondentes ao número de massa, representado pela letra A, e também o número atômico, representado pela letra Z. Só visualize comigo uma coisa rapidão. O átomo ele é composto por três partículas fundamentais. Não confunda já esse nome partícula com partes. Segundo alguns modelos, principalmente o modelo de Rutherford e também o modelo de Bohr, você vai dividir agora o átomo em regiões. Alguns livros trazem essas regiões como partes. Então, há possibilidade de você tomar alguma conclusão errônea achando que a palavra partes do átomo será a mesma coisa que partículas do átomo. Então, partes está vinculada às regiões, que são núcleo e eletrosfera. Na eletrostática básica, você vê aí com a eletrificação na aula anterior do professor Vlad. E as partículas são três. Se nós temos as partículas carregadas positivamente, que são os prótons. Qual é a dica? Lembrar, próton começa com P, ok? E positivamente também com P. Então, próton, P, positivo, também P. Ok? Os elétrons já são carregados contrariamente aos prótons. São carregados negativamente. E os nêutrons, eles não têm nenhuma carga, ok? Então, eles são carga neutra, não conseguem carregar cargas em si. Recordando também que na estrutura atômica, basicamente você tem o seguinte. Visualiza aqui comigo que você tem o núcleo composto por duas partículas elementares, são os prótons e os nêutrons. Ao redor do núcleo, você tem girando em órbitas elípticas, na eletrosfera, os elétrons. É claro que você tem que saber isso de maneira bem simplificada, já que a eletrosfera já diz quem é que se encontra nela, justamente os elétrons. Tranquilo? Mas uma novidade que pode ser perguntada em alguma prova que você vai fazer é o seguinte: dentre essas três partículas, qual a que se movimenta? E aí você vai ver, como o professor Vlad falou na aula anterior, a piriguete do átomo é justamente o elétron, porque ela é a única que se movimenta, é a única que se doa, ok? Então, se perguntarem na sua prova, qual das três partículas, próton, nêutron e elétron, qual delas se movimenta, você vai dizer que a única que se movimenta é o elétron. E você também vai poder dizer o porquê. Veja, das três partículas, a que tem massa desprezível é justamente o elétron. Desse modo, há maior facilidade de uma partícula mais leve se movimentar. Coloca o seguinte, um magrelo para correr e coloca um gordo. Quem é que vai correr melhor? O mais leve, ok? Bateu o ventinho, ó, o magrelo já vai e corre com toda certeza. Tranquilo? Então a eletrosfera tem as partículas que se movimentam porque elas são leves. Em relação ao núcleo, as partículas estão condensadas em um pequeno volume, em uma alta densidade correspondente a uma grande massa. Desse modo, o núcleo corresponde à região do átomo que tem alta massa, enquanto a eletrosfera é leve porque ali você encontra as partículas desprezíveis em relação à massa, que são justamente os elétrons. Fechado esse ponto, nós vamos agora conceituar o seguinte: atenção para a figura. Alguns números, como o número de massa, representa a soma das partículas que correspondem a prótons e nêutrons, ou seja, as partículas correspondentes ao núcleo. Por quê, professor? Pelo simples fato de que quando você soma prótons e nêutrons, você está somando o número de massa, você está obtendo, na verdade, o número de massa do átomo. Veja que você não soma a quantidade de elétrons por conta de que a massa dos elétrons é desprezível. Então, o número de massa corresponde à letra A. O número atômico, pessoal, corresponde à quantidade de prótons. Professor, isso sempre acontece? Sim. Tanto aqui no Brasil quanto em qualquer outro lugar do mundo, quem estuda química vai estudar que número atômico, representado pela letra Z, também é representante da quantidade de prótons, ou seja, cargas positivas, as partículas positivas. Levando em conta que você vai ter, então, a relação A é igual a prótons mais nêutrons, você pode também deduzir algumas coisas aqui comigo. Voltando aqui, nós vamos realizar a seguinte dedução, pessoal. É importante que
você lembre que a IUPAC, que é a organização internacional que recomenda algumas normas sobre a química, diz o seguinte, que o número de massa A tem que ficar em cima do elemento sendo representado. Então, nesse nosso caso aí, está sendo representado um exemplo do átomo de cálcio, do isótopo 14. Então, o que acontece? Neste exemplo aí, o número de massa estando em cima, ok? Estando em cima, representa um valor igual a 16. Já o número atômico é representado abaixo, com o número atômico igual a 6, neste caso, ou seja, você tem a soma de prótons mais nêutrons, ok? A soma de prótons mais nêutrons, neste nosso exemplo, é igual a 16, e a quantidade de prótons corresponde ao número atômico Z, igual a 6. Agora, atenção para o detalhe dessa aula de hoje. A IUPAC somente recomenda que o número de massa venha em cima e o número atômico venha embaixo. Quem é aqui da região norte sabe muito bem que o vestibular da UEA, a Universidade Estadual do Amazonas, coloca o contrário. Eles invertem de propósito. Eles colocam o número atômico em cima e o número de massa embaixo. Vários alunos tentam anular a questão, mas ela não é anulada porque a IUPAC só recomenda. A IUPAC não determina. Então, ela diz o seguinte, é mais fácil vocês coloquem o número de massa em cima e o número atômico embaixo. Mas a UEA faz o seguinte, inverte, coloca o número atômico em cima e o número de massa embaixo, e isso dificulta e, inclusive, faz com que o aluno erre. Aquele aluno que acha que sempre o número de massa vem em cima e Z vem embaixo, número atômico. Professor, então, qual é a dica dessa aula de hoje? Olha, atenção para a dica, beleza? Acontece o seguinte, não vai estudar que o número de massa deve vir sempre em cima. Lembre-se que ele é o maior valor possível entre número de massa e número atômico. Então, A sempre é maior do que Z. Professor, como é que eu lembro? Você é alfabetizado. Se você for alfabetizado, você lembra que a primeira letra do alfabeto é A. A última letra do alfabeto é Z. Então, A é maior do que Z. Porque aí, independentemente de onde que esses valores venham, você sempre vai achar o maior valor possível. Determinando o maior valor possível, você acha quem é o número de massa A e quem é o número atômico Z. Fechada essa primeira parte, pessoal, a dica fundamental é essa. Segundo caso, nós vamos ver, ter atenção agora para a segunda figura. Nós vamos discutir que os íons são átomos carregados eletricamente, positivamente ou negativamente. O caso dos íons carregados positivamente são íons chamados cátions. Os cátions são elementos iônicos que têm defasagem, ou seja, menor quantidade de elétrons. Se eles têm menor quantidade de elétrons, sobressai-se então as cargas positivas. Em comparação, você pode dizer que a quantidade de elétrons é menor do que a quantidade de prótons. Por quê? O íon positivo é aquele que doa elétrons. Volta para cá agora. Atenção. Acontece alguns casos em que algumas apostilas e livros dizem o seguinte, o cátion, que é o íon positivo, ele é positivo porque ele perde elétrons. Primeiro, já fica uma coisa muito complicada de se entender, porque você não consegue visualizar no seu dia a dia uma coisa que é positiva e que você perde. Saldo positivo na tua conta, você o quê? Ganhou dinheiro. Você sempre comemora algo positivo. Como que algo positivo está associado a uma perda? A única coisa que você não vai comemorar, de fato, não vamos comemorar, Deus queira que não, é se você tem um HIV positivo. Vai comemorar? Não. Aí tudo bem, tem relação com a química. Mas, na verdade, esse íon é positivo porque ele tem a perda de elétrons. E quando ele perde elétrons, ele fica com mais prótons. E por ele ficar com mais prótons, ele fica positivo. Ok? Acontece também que o termo perda de elétrons, segundo a teoria da paridade da matéria, não é legal de ser introduzido na sua explicação. Então é melhor você dizer que o íon positivo, o cátion, ele é positivo porque ele doa elétrons. Aqui você já estabelece então que se há uma doação, há a condição de que alguém receba. Então, basicamente acontece isso. Na verdade,
a perda de elétrons sempre carrega consigo alguém que vai receber. Então é melhor você indicar a palavra doação. Ao contrário, falando agora sobre os íons negativos. Analisa novamente a figura. Nós vamos ter que íons são justamente elementos que têm prótons diferentes de elétrons. Há casos em que, como já foi discutido, a quantidade de prótons é maior do que a de elétrons, são os cátions. E os ânions são os elementos iônicos que possuem a quantidade de elétrons maior em relação à de prótons. Volta para cá. Se nós temos mais elétrons do que prótons, significa o seguinte, significa então que as quantidades de cargas negativas se sobressaem em relação à quantidade de cargas positivas. Desse modo, a carga do íon será negativa, por conta desse elevado número de elétrons em comparação de prótons. Os ânions, então, são aqueles íons que tiveram que receber elétrons para que assim ficassem negativos, ok? Então, o íon negativo é aquele que ganha. Novamente, não vá associar de maneira simplória dizendo assim, é o contrário. Se é negativo é porque ganha. Porque na sua vida, no seu dia a dia, você sabe que o que é negativo perde. Na verdade, ele é negativo por conta de ganhar elétrons e elétrons têm carga negativa. Tranquilo? Finalizando sobre os íons, analisando essa figura, veja aqui comigo algumas coisas particulares. Primeiro, a ligação entre íons é justamente uma ligação chamada iônica. Professor, existe algum sinônimo que alguma prova pode tratar? E esse sinônimo pode ser algo crucial para a compreensão de uma questão? Volta para cá. Existe sim. A palavra iônica, ligação iônica, pode ser sinônimo para ligação eletrovalente. Ou seja, ligações em que os elétrons de valência são doados ou então recebidos. Ela geralmente acontece quando você tem um íon positivo, geralmente os metais têm essa característica de doarem elétrons, enquanto os ametais têm uma tendência de receberem elétrons. Essa diferença você vai analisar na propriedade da tabela periódica eletropositividade, que na sua direita da tabela periódica será todos aqueles elementos que têm distribuição eletrônica tendendo a doar elétrons, ou seja, os metais. Enquanto os ametais, do lado oposto da tabela periódica, serão os elementos que tendem a receber elétrons. Veja o seguinte, pessoal. Quanto mais distante uma família se encontra de outra, significa, então, que elas terão altas diferenças. Olha, uma família daqui de Roraima do Norte tem uma diferença em relação à família do Sul. Inclusive, um abraço pessoal aí do Sul que vai estar assistindo a gente aí, viu? As gauchinhas sempre top de linha. Um abraço, viu? Viu, mamãe? Mas é claro que eu prefiro minha namorada, que é do Pará. Um abraço também para Pará. Top de linha vocês também, viu? Eita, Pará é bom demais, viu? Acontece o seguinte, então. Voltando para cá, né? Voltando para cá. Você tem, então, na tabela periódica, se pedirem para você comparar elementos que formam ácidos. Se os elementos que formam ácidos, pessoal, estão à sua esquerda, ok? Ou seja, família 7A, por exemplo, aliás, à esquerda do vídeo, né? Você vai ter o seguinte, você vai ter família 7A como aquela que forma um ácido. Então, é provável o seguinte, que as que formam base estejam do lado oposto, ou seja, contrário lá nas famílias 1A e 2A. Tabela periódica é um resumo disso tudo para vocês. Então, o que acontece? A ligação eletrovalente ocorre sempre uma doação de elétrons. Se ocorre uma doação, porque está implícito que alguém recebe. Quem doa, resumindo, são os metais, que são cargas positivas cátions. Enquanto os íons negativos são aqueles que recebem esses elétrons, são íons chamados ânions, ok? Aqui finalizo essa explicação de hoje. Um abraço para vocês. Espero que você tenha conseguido compreender e feito aí seu esqueminha da aula de hoje. Um abraço e até mais.